está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante do povo todo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, eles distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentemo-nos, irmãos. Tantas vezes nós somos lentos, incrédulos
incrédulos para acreditar em tudo que nos foi revelado. Nós achamos que o mundo é a nossa casa, nós achamos que o mundo é o nosso lar, e iremos viver aqui nesta realidade fatídica por todo sempre. É preciso crer em Deus para mudar de vida e entrar dentro da vontade do Senhor para alcançarmos a nossa salvação. O que eu tenho, eu te dou, disse Pedro, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Na primeira leitura nós escutamos que Pedro, cheio da fé, do entusiasmo, da palavra, da força de Deus, evangelizava e falava e não se calava, porque ele experimentou a vida do ressuscitado. Pedro não tinha ouro, Pedro não tinha prata para dar a esse coxo, mas ele tinha Jesus. Nós podemos possuir todas as coisas deste mundo, ser dotados de todos os maiores dons humanos desta vida, sermos cientificamente inteligentíssimos na ciência humana e na perspicácia deste mundo, mas se não tivermos o Espírito Santo, se não crermos em Jesus, se não tivermos fé, nada temos, nada possuímos, é tudo tempo. Pedro tinha a fé, Pedro tinha Jesus para dar, Pedro tinha a palavra da vida, Pedro possuía a fé, a boa intenção de curar e de salvar aquele coxo e qualquer pessoa. Será que nós possuímos isso dentro de nós? Nós não rezamos, nós comungamos automaticamente, tudo para Deus é corrido, a missa é corrida, a leitura é corrida, a meditação é corrida. Eu tenho muito para fazer lá fora, diante de um mundo que só quer me suicidar. Enquanto Deus tem a vida, nós escolhemos a morte. O poder está no nome de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Esta é a nossa vida. Então, nestas leituras de hoje, nos cabem três coisas. A primeira, o poder da palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa é os pensamentos em nome de Jesus Cristo. E a terceira, as intenções do coração em nome de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs católicos, se você tem o costume de xingar, de falar palavrões, de amaldiçoar as palavras, de desejar o mal aos outros, de responder às pessoas, de tudo te incomoda, de falar mal nos dentro de casa, esposo que xinga a esposa, que maltrata os filhos, os vizinhos, os colegas de trabalho, os parentes, as pessoas de convivência, a tua palavra não está sendo em nome de Jesus, mas em nome de Satanás, e você não está salvando, mas está levando a condenação e a destruição. Você está amaldiçoando os da sua casa e a sua própria alma e as pessoas que convivem contigo. Quem é católico não pode ter palavras amaldiçoadas dentro de casa. Quem é católico, a sua casa deve ser uma igreja doméstica. Não é isso que nós ouvimos? Que tenha o altar, que tenha a oração, que tenha os santos, que tenha as imagens, que tenha a palavra de Deus, não empoeirada, mas aberta
Se o Deus da vida que nós acreditamos na igreja não for levado para casa, lá eu ajo ao contrário daquilo que eu mostro aqui na igreja, eu não serei abençoado e minha casa só irá arrastar tristeza enquanto perdura a existência da vida. A palavra é bênção, mas a palavra também atrai desgraça e condenação para os que a ouvem e convivem contigo. Portanto, querido irmão e irmã católico, arrependa-se dos teus pecados, para receber a Eucaristia, senão não poderá comungar quem tem a língua e a boca. Em nome de Jesus, é o que eu estou dizendo desde a segunda-feira. Passamos pela Semana Santa. A vida não muda. Não viva mais de aparências. Não sejamos mais pessoas que ficam vivendo e mostrando para os outros teatro. Seja quem tu és diante de Jesus e anuncie a tua palavra. Não reclame da vida quando ela não dá certo, quando ela não avança. Alguma coisa está errada, e principalmente nas palavras. Não reclame porque as coisas não dão certo, porque eu planejei isso, mas não aconteceu. Eu pedi para Deus e Ele não deu. Não traga o demônio para a tua casa através das palavras, mas traga Jesus. Os santos diziam: a boca aberta que destila o veneno dos palavrões é a boca do inferno, capaz de destruir a todo o ambiente e a boca. É assim que está? Será que nós estamos falando de Jesus, de perdão, de misericórdia? Eu quero bênção, eu quero salvação, eu quero verdade, eu quero ressurreição. Não dê o troco a quem te prejudique e a quem te faça mal. Ame, perdoe e dê a ele bênção. É por isso que muitas casas que está na falta de Deus há a separação, os adultérios, a desunião, a pornografia, a masturbação, a falta de perdão e de respeito e a violência constante. Por quê? Porque não há mais Deus, ou da parte da família na sua totalidade, ou da parte de um dos membros. Ah, você é burro, você não presta, você não dá certo, você é um ignorante, você é um atrasado. Essas palavras e outras piores que essas não pode haver na nossa casa. Jesus não abençoa uma casa que não usa o nome dele. Quem é que vem então? Satanás. Jesus caminha conosco na nossa vida. Ele é o cumprimento das Escrituras. É preciso ter fé, é preciso crer na palavra, mas nós somos lentos, preguiçosos e desinteressados pela nossa própria salvação. Nós procuramos o consolo do mundo, o consolo das criaturas, o consolo dos homens, que nunca virá para suprir o buraco nosso existencial. Por isso estamos sempre tristes, cabisbaixos, vamos na missa, não se converte, nada acontece, porque não acreditamos na palavra de Deus e que Jesus está na Eucaristia. Se nós acreditássemos, a igreja estava cheia de gente, não de bancos. Portanto, meus
queridos irmãos católicos, nós vemos e não enxergamos, escutamos e não ouvimos, experimentamos e não acreditamos, comungamos e saímos correndo, comungamos e saímos antes da bênção final, comungamos e ficamos reparando na atitude do outro, comungamos e nos dispersamos, comungamos e não acreditamos, comungamos e não adoramos. A vida não muda desta forma. Quantos católicos não ardem mais pela Eucaristia o seu coração? Quantos católicos não ardem mais pelo desejo da salvação? Quantos católicos não ardem mais pelo desejo do céu? E os católicos de hoje não querem ser mais santos. Eles querem ir atrás de Jesus, mas querem também comungar do mundo, das vaidades, das torpezas e das mentiras. Voltemos para Cristo, porque Ele está e se manifesta no partir do pão. Ele não nos abandona. Quem abandona Jesus somos nós. Quem abandona Deus somos nós. Volta enquanto é tempo. Porque o tempo que nós estamos vivendo está acabando e nós só temos agora para se arrepender dos nossos pecados e nos preparar, porque Jesus está buscando muita gente neste exato momento e os próximos podem ser a nós. Convertamos-nos, creiamos no Evangelho. Jesus ressuscitou, aleluia, e Ele está no partir do pão, na palavra, na oração, nos sacramentos e no dom da fé. Louvado seja o nosso Senhor